volta até a pedra para tentar entender as instruções, mas é tudo escrito numa língua que ele não conhece. Desiste e resolve tentar o caminho de volta para a vila. Acha uma parede de pedra que parece dar para escalar e começa a subir. Só que em um segundo, o brasão aparece de novo e esmaga a pedra que estava segurando. Cai de novo no vale. No começo, pensa que a pedra estava podre, mas aí tenta outra e também esmaga fácil. Aí cai a ficha. Ele ficou bem mais forte depois de beber a pedra divina, e ele fica felizão com isso. Enquanto está comemorando, ouve uma voz mandando ele embora dali. Ele não quer nem saber de onde veio, então sai escalando a parede na velocidade da luz. Quando chega no topo, fica todo bobo com o quanto foi fácil, mas empolgado ainda com um poder novo. Mas aí começa a pensar, será que isso é mesmo proteção divina? O brasão do portador guardião diz que é dado pelos deuses da terra. Só que Kai não lembra de ter recebido poder de Deus nenhum. Talvez tenha rolado enquanto ele estava desacordado. De qualquer forma, ele decide guardar esse segredo por enquanto. Melhor não sair contando pra galera da vila. Volta na vila, o moço acaba de fazer uma tumba pro Kai. Só que bem na hora o Kai aparece andando como se nada tivesse acontecido. O Manso fica super feliz de ver ele vivo, e a vida volta ao normal rapidinho. Só que agora o Kai está mandando muito bem na tarefa. Ele tinha que era só um pedacinho do campo. Mas antes mesmo de se dar conta, o Kai já tinha arado o campo todo e quase nem suou. Aí bate um leve desespero nele com medo da marca divina aparecer, mas quando olha seu reflexo na água, percebe que está tudo certo. A marca provavelmente só aparece quando ele foca demais. Então, enquanto ele não exagerar, tá de boa. A galera percebe que ele tá bem mais forte e pergunta se rolou alguma coisa. O Kai fica meio sem saber o que dizer. Então acaba mandando a real. Contou que tomou a pedra divina do orc que ele matou. Todo mundo fica em choque, porque soldados normais, como eles nunca têm acesso a uma pedra divina inteira. Mas como o Kai estava entre a vida e a morte, não teve escolha. E ainda conta que no caminho de volta para a vila, teve que beber a pedra divina de uns 40 orcs que encontrou pelo caminho. Aí geral entende o motivo dele estar tão apelão e o Manso dá os parabéns por ter voltado o dia. Enquanto isso, uma das meninas da vila, a Elsa, não para de encarar o Kai. As amigas dela já começam a zoar, falando que ela tá na dele. Ao mesmo tempo, lá na vila, a princesa Josie vai até o depósito para trocar uma ideia com o responsável pelo estoque. E ele fala que já preparou todas as oferendas para o cemitério, então ela pode partir para a limpeza dos túmulos quando quiser. E manhã bem cedo, o Kai está treinando a magia de fogo dele, que aliás está bem mais forte do que antes. Aí a José aparece e já manda ele se explicar, porque tá achando tudo muito suspeito. Como é uma ordem direta da princesa, ele não pode negar, então conta tudo sobre o poder dele com fogo. Mas ela nem fica tão surpresa assim, porque já ouviu falar de gente com habilidades parecidas. Só que geralmente quem tem esse tipo de poder vem de família especial ou é monge. O que não é o caso do Kai, então ele é um baita caso raro. E o mais doido, ele nem parece cansado, mesmo tendo usado maior energia espiritual. A José lembra de um boato de que o Kai ficou fortão depois de comer várias pedras divinas, então ela acha que ele deve ter um estoque de energia espiritual bem maior que o normal. Aí ela chama o Kai para treinar com ela, e ele, claro, não pode recusar. Pouco tempo depois, os dois já estão trocando golpes com lanças de treino. Mesmo mais forte do que antes, o Kai não consegue passar por cima da Josie fácil, porque ela é uma portadora do guardião. E ele também não quer se esforçar demais e acabar deixando a marca divina aparecer, então precisa maneirar. Quando o duelo acaba, ele vai até o poço buscar água e fica surpreso por ter aguentado o treino numa boa mesmo se segurando. Isso só prova que, se ele usasse toda a sua força, nem a Josie teria chance contra ele. Logo em seguida, a Josie pede água também, e o Kai corre para levar. Enquanto ela lava o rosto, ele pergunta se todos os portadores do guardião são fortes daquele jeito. Aí ela responde que na real ela é uma das mais fracas, porque o pai e o irmão dela são bem mais poderosos. A força de um portador depende da proteção do deus da terra daquela região. Mas mesmo com a bênção divina, o guerreiro tem que treinar também, coisa que a Josie não anda fazendo. Tecnicamente, ela nem precisa lutar, já que as mulheres da vila não são obrigadas a entrar em batalha. Mas como portadora do guardião, ela tem a missão de proteger o povo quando der ruim. Então sim, ela precisa ficar mais forte. Aí ela solta que a função de um portador do guardião não é só sair na porrada. O Kai fica confuso e ia perguntar mais. Mas aí o galo cansa e a Josie tem que vazar antes de alguém ver ela fora do castelo. Antes dela ir embora, o Kai ainda pergunta o que ela quis dizer com aquele papo de que os portadores fazem mais do que só lutar. A Josie já pegou simpatia por ele, até queria explicar, mas né, isso aí é contra as regras. Então ao invés disso, ela vira pra ele e manda um. E aí, bora falar comigo na faxina mental do túmulo? O deus da terra dela está consagrado lá na vila de Ita, então ela diz que vai desenrolar tudo para levar o Kai junto. E quando chegarem lá, ela explica o resto da parada. Kai topa voltar. E aí, uns dias depois,
Com o Nu, suas escolhas te levam pra frente. Juros mais baixos ou consignado certo pra você. Abra sua conta. Se você recebe apenas proteção, você também pode ganhar skincare novo Nivea Derma contra o Depende. Rose parte com eles e mais uns soldados para tal vila. Eles foram escalados para proteger ela. Vai que rola alguma treta, porque aquela área é território dos macacões gigantes. Só que os caras acham meio esquisito esse rolê, porque geralmente é outro esquadrão que precisa aqui. Aí um dos soldados do grupo do Kai comenta que ouviu um boato. Parece que foi a própria José que pediu pro Kai ir com ela. Por isso que botaram o time inteiro nessa missão. Ele pergunta pro Kai se é verdade, e o Kai até tenta responder. Mas o Manto já corta no meio da fala e manda a galera deixar o moleque em paz, dizendo que não tem como a princípio saber nem quem é ele. No fim, eles chegam na tal vila, só que pra surpresa do Kai, o lugar é só ruína. Virou terra de ninguém depois que os monstros passaram o trator por lá, então os moradores foram obrigados a meter o pé. Mas ainda tem um túmulo por lá, e é dever deles manter aquilo em ordem em nome do Deus da Terra. Só que o poder do Deus local tá tão fraco que a terra tá morta, seca, sem vida. Aí a José aparece e fala que quer dar uma volta pela vila e precisa de alguém para acompanhar. Um dos soldados se oferece na hora, todo empolgado, mas ela manda um valeu, mas quero que o Kai venha comigo. Os dois começam a dar um rolê por ali. E quando chegam num jardinzinho com umas flores, a José se ajoelha e começa a rezar. O Kai até pensa em perguntar o que ela tá fazendo, mas ela já solta. É Tina e ele. E do nada começa a sair uma aura vermelha do corpo dela, indo para as flores. Quando ela termina, ela explica que estava orando para atrair a bênção do Deus da Terra. Só os portadores de guardião conseguem fazer isso. Tipo, é coisa de vínculo com Deus mesmo. Só que, como a vila foi abandonada, o espírito do Deus dela enfraqueceu muito. E isso explica por que ela não é tão forte quanto o pai ou o irmão dela. Lá na vila de Light, onde eles moram agora, dá para plantar de tudo por causa da força do pai dela. Mas ela mal consegue manter aquele jardinzinho de flores. Por isso, o pai dela nunca parou de treinar. Se ele ficasse fraco, a vila inteira estava lascada. Os deuses da terra até dão poder para os portadores, mas isso depende também do quanto a pessoa é forte. Por isso que todo guardião tem que treinar mesmo de tomar um monte de pedra divina. Depois disso, os dois voltam para o grupo, e é hora de limpar o túmulo. Eles descem até as ruínas, enquanto alguns soldados ficam de vigia. Enquanto o Kai e a José estão lá limpando o túmulo, ele dá uma olhada de perto na pedra e percebe que é igualzinha àquela que ele viu no vale. Quando ele toca na inscrição, todas as palavras aparecem traduzidas na mente dele, tipo mágica. Fala o nome do Deus da Terra daquele túmulo. Aí ele vai pro outro lado para tentar ler mais, mas não consegue entender. As palavras fazem sentido separadas, tipo cheio e quente, mas juntas não formam uma frase que faz sentido. A José percebe que o Kai está falando sozinho e pergunta se aconteceu algo. Ele ia responder, mas aí acaba sendo pego de surpresa com o decote dela. Fica todo sem graça e desvia o olhar rapidinho. De repente, os soldados chegam correndo avisando que tem um grupo de macacões vindo na direção dele. Todo mundo sai voando de lá, tentando esconder o túmulo, mas antes de conseguirem fugir, os bichos já aparecem. O capitão manda o Kai e o Manso levarem a Josi de volta para a vila, enquanto o resto segura os monstros. No meio da fuga, dois macacões aparecem e bloqueiam o caminho deles. O Manso já se posiciona para lutar, mas aí um dos bichos pisa em cima do jardim que a Josi cuidou com tanto carinho. Ela fica puta da vida, parte pra cima do bicho e grita que vai matar ele pelo que fez. O macacão até se assusta quando vê a tatuagem da Josi, mas logo percebe que ela não manja nada de combate e começa a atacar. Ela tá tremendo de medo e o bicho já vai dar o bote quando o Kai aparece e mete a lâmina no peito dele. Na sequência, ele vê o segundo macacão atacando o grupo do Manso. Então pega o machado do chão, acerta o ombro do bicho e depois dá um pulo sinistro. Crava a arma na cabeça da criatura. Todo mundo fica em choque com a facilidade com que o Kai derrubou os dois monstros. Mas a José fica ainda mais chocada, porque por um segundo ela viu as tatuagens de portador de guardião no rosto do Kai. Depois que volta para a vila de Lali, a José leva uma bronca daquela piora. Ele ficou sabendo que ela quase se lascou toda pulando no meio da briga, aí já chegou gritando que é simplesmente que ele não quer ela lutando junto com os soldados. Só que o Moloch dá uma acalmada nele e diz que o mais importante é que a José está viva e bem, mas por hora ele acha melhor focar em aumentar as patrulhas na região, porque o inspetor vai aparecer por lá em breve. Hora com hora, vai ajudar os soldados que não curados da conta. Quando ele sai, a José pede desculpa dos pais por ter causado tanta confusão.
Só que o Moloch nem tá bravo. Ele já ficou sabendo de tudo da base que o Kai detonou dois macacos gigantes sozinho. O velho, na real, tá curioso pra ver o que mais o Kai vai aprontar no futuro. Enquanto isso, o Kai tá lá, de boa fazendo os corres, quando de nada os amigos agarram ele, tirando onda, porque agora vem chamando ele de herói por ter salvado a bebê naquela missão na Vila de Água. E ainda tá rolando boatos que ele e a Jojo ficaram bem próximos por lá. Umas meninas têm ação e acham que os moleques não estão voando, mas a Elsa não tira o olho do Kai nem por um segundo. As amigas já sacam o clima e começam a zoar ela, falando que se não for logo trocar ideia com o cara, a outra vai no baile dela. E parece que elas tinham razão, porque minutos depois a Jojo aparece e chama o Kai para trocar uma ideia no particular. Ele topa mesmo sem fazer ideia do que é. Aí os dois vão pra um beijo mais reservado. A Jojo começa agradecendo direitinho o Kai por ter salvado ela em nada, mas diz que durante a luta ele jurava ter visto o braço dele. Só que agora, olhando bem de perto, ela acha que estava viajando. Porque qual a chance do Kai, do nada, virar um portador do guardião, né? Ela também disse que percebeu o quanto tá fraca e que vai treinar com louca para ficar mais forte. Já deixa claro que era o Kai treinando com ela todo dia de manhã. O Kai até quis escapar, mas não consegue dizer não para ela, então acaba tocando. O detalhe é que os amigos do Kai estavam escondendo tudo de trás de uma árvore ridiculamente pequena para esconder alguém. Eles não fazem ideia do que os dois estão falando, mas ficam morrendo de inveja do Kai e está colado com a Rosé. Mais tarde, o Kai volta para os afazeres dele e começa a cortar lenha, quando a Elsa aparece com uma tigelinha de água. Ele pergunta se é para ele, e ela diz que achou que ele deveria estar com sede depois de tanto esforço. Ele agradece porque realmente estava seco, e agradece o gesto. Aí chega uma amiga da Elsa chamando ela para voltar para o trampo. O Kai acha que ela só foi gentil, mas o Manso, que tá ligado em tudo, manda a real e diz que o Kai é um cara de sorte. Logo depois, o Kai escuta todo o espaço desse de longe. Reconhece que é o mesmo que ouviu lá no vale, mas não entende por que tá ouvindo isso agora.